Olá, prezados alunos, bem-vindos de volta. Continuando o nosso curso de elementos de máquina e mecânica aplicada, a temática da aula de hoje será a de relação de transmissão. Então veja só, existe todo um bloco da nossa matéria que são elementos de transmissão, que nós veremos em aulas posteriores, mas do que se trata a aula de hoje, na verdade, é do conceito matemático da relação de transmissão. Ou seja, como que matematicamente a gente define a relação de transmissão. Então vamos lá, vamos contextualizar o que é uma relação de transmissão para você que está um pouquinho perdido. Veja só, aqui embaixo eu tenho dois exemplos de relação de transmissão, ok? Eu tenho uma relação de transmissão onde eu tenho um elemento circular, pode ser uma polia, por exemplo. Vamos pensar que isso aqui é um acoplamento de duas polias ligados por uma correia, ok? Que vai ficar mais fácil da gente pensar. Então eu tenho uma polia motriz, né, ou motora pequena, girando, e ela girando, ela transmite, né, na verdade, potência, né, ou movimento para esta polia, né, movida maior aqui através da correia, através do elemento de transmissão, ok? Então, o que acontece? Conceitos importantes. Quem é o elemento motor ou motriz e quem é o elemento movido? Esse é, na verdade, um primeiro conceito importantíssimo, ok? Aqui vocês veem alguns dados, olha, ômega, vocês já identificam, velocidade angular, F, frequência, e N, que é a rotação, que nada mais é que a frequência F1 expressa em rotações por minuto, ok? Então, quando eu tenho, né, um elemento pequeno, né, um elemento com diâmetro menor, D1, movendo, né, um elemento de diâmetro maior, eu vou acabar provocando uma redução de velocidade, ok? Uma redução de velocidade angular, uma redução de frequência, uma redução de rotação. Então a gente chama esse tipo de transmissão, ok? Onde o elemento motor é o elemento de menor diâmetro, de transmissão redutora. Então esse é um primeiro exemplo. O exemplo do lado é o contrário. O meu elemento motor ele é maior e ele está transmitindo potência para um elemento menor. Nesse caso, eu vou ter uma amplificação da velocidade. Ou seja, eu vou ter uma amplificação da minha velocidade angular, da minha frequência, da minha rotação e assim por diante. Ok? Mas fica uma pergunta. Como que a gente calcula, então, este aumento? Como é que eu determino isso aí? Então, vamos lá ver isso. Bem, tá aí. A relação de transmissão, aqui está transmissão por correia, mas na verdade ela vale também para outros tipos de transmissão. Mas as primeiras que a gente vai mexer aqui são transmissões por correia. Se eu quiser essa relação de transmissão, basta que no primeiro momento, ok, eu divida D2 sobre D1. Ou seja, eu divida o diâmetro, ok, da parte movida pelo diâmetro da parte motora. Perceba, vamos supor que esse diâmetro D2 ele seja o dobro do diâmetro D1. Na hora que eu dividir D2 por D1, eu vou ter, por exemplo, uma relação de transmissão no valor igual a 2. O que significa esse valor igual a 2? Significa que a minha redução de rotação, quando eu passo da polia 1 para a polia 2, ok, vai ser de 2 vezes. Significando o que na prática? Exemplo, se este camarada que gira, né, no exemplo prático, a 200 RPM, na hora que ele passar para cá, ele vai reduzir para 100 RPM. Você vai dividir por aquela relação de transmissão ali. Como que a gente visualiza isso matematicamente aqui na fórmula? Veja, se você pegar esse D2 sobre D1, como a gente deu um exemplo, vai dar 2. Só que perceba que na hora que você chega aqui nas rotações, nas frequências e nas velocidades angulares, isso está invertido. Ó, D2 sobre D1, o 2 está em cima e o 1 está embaixo. Aqui você já tem 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, 1 dividido por 2. Ou seja, o que mostra para a gente o seguinte, quanto maior for o diâmetro desse camarada aqui, menor vai ser a rotação. Ou seja, essas relações de diâmetro e relação entre velocidades, frequências e rotações, ela é uma relação inversa, ok? Diferentemente, por exemplo, da questão do torque transmitido. Então, quanto maior o diâmetro, maior também será o torque transmitido, tá bom? Então, essa é a nossa relaçãozinha matemática para poder calcular essas coisas, tá bom? Normalmente, na prática, quando eu tenho exemplos um pouquinho mais contextualizados, essas rotações, né, a gente já viu também na aula passada, elas
são calculadas em rotações por minuto, tá? Em RPM. E vamos ver se a gente tem algum exemplozinho para poder a gente visualizar como é que isso aqui é calculado, tá? Vamos lá. Vamos pensar que a gente tem a seguinte situação, ó. A transmissão por correias, representada na figura ao lado, é composta por duas polias, ok? Os diâmetros são o seguinte: polia motora tem 100 milímetros, polia movida tem 180. Então veja, esses vocábulos movida, né, e motora, né, vocês já têm na cabeça, vocês já sabem o que é, tá? E ele fala ainda o seguinte, que a polia motora, ela atua com uma velocidade angular de 39 π radianos por segundo. E ele pede toda essa relaçãozinha de coisas aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer primeiro aquele nosso brainstorm. Deixa eu ver aqui se a câmera embaçou um pouquinho. Deixa eu tentar ligá-la e religá-la. Acho que estamos de volta com a qualidade original. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos tentar fazer aquele nosso pequeno brainstorm antes da gente, né, resolver o nosso probleminha, tá? Então, na letra A, ele pede o período da polia. Veja, eu tenho a velocidade angular da polia motora, tá? Que é a polia menor. Se eu tenho essa velocidade angular, ok? E eu sei que uma volta tem 2π, eu consigo facilmente calcular esse período da polia 1. Tendo esse período, eu consigo calcular a letra B, que é a frequência. Lógico, a frequência vai ser o inverso do período que eu achei na letra A. E a rotação é só pegar essa frequênciazinha que eu achei na letra B e multiplicar por 60. Então vamos lá. Brainstorm nosso. Letra A, letra B, letra C. Só o que a gente aprendeu naquela aula de movimento circular. Nada de relação de transmissão ainda, ok? Velocidade angular da polia 2. Bem, veja. Para eu calcular a velocidade angular da polia 2, aí eu já tenho que usar o conceito de relação de transmissão, ok? Se eu tenho a relação de transmissão, eu consigo, por exemplo, calcular quanto é que vai ser essa velocidade angular da polia 2. Tendo esse cara, eu calculo a frequência ou o período, ok? E depois a rotação, igualzinho que a gente fez para a polia 1, tá? E no final das contas, ele pede a relação de transmissão. Você veja aqui, pessoal, que a ordem com que as questões elas estão aqui colocadas, ela, de propósito, ela está um pouquinho bagunçada. Por quê? Porque a relação de transmissão eu já consigo achar de cara, se eu quiser, ok? Então, por exemplo, se eu pegar o diâmetro da polia movida, 180, e dividir por 100, eu já tenho 1,8, né? Lembrando, relação de transmissão é um valor que não tem unidade. Eu estou dividindo uma coisa em milímetro por outra em milímetro, a unidade corta, eu tenho um número, 1,8. Essa relação de transmissão de 1,8 eu consigo conhecer só de olhar para os diâmetros, ok? Então, eu estou usando, querendo ou não, na hora de achar os dados da polia 2, que é a polia movida, todo esse conceito por trás da relação de transmissão. Então, é um pouquinho, digamos assim, maldade do cara colocar essa letra I aqui no final, mas ele quer saber se você entendeu o conceito das coisas, ou seja, se você sabe que tendo os diâmetros, você já tem a relação de transmissão, beleza? Vamos acompanhar a resolução passo a passo para a gente poder ver o que é feito, tá? Então vamos lá. Primeiramente, calculando o período. Se eu tenho, então, né, 2π de deslocamento angular dividido pela velocidade angular, acho o período está aqui em segundos. Seguindo, o inverso desse período na polia 1 vai dar a frequência da polia 1 em Hz. Multiplico agora na letra C esse valor por 60, acho a rotação da polia em RPM, 1170 RPM. Bem, aqui já usando um pouquinho do conceito de relação de transmissão, não diretamente, mas olha só, de onde vem essa expressãozinha matemática aqui? Vem do seguinte, ó. Se eu voltar aqui e utilizar só essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, eu tenho esse diâmetro, eu tenho esse diâmetro, eu tenho ômega 1, eu só não tenho ômega 2. Eu vou utilizar só essa partezinha da fórmula aqui, ok? E eu vou isolar o ômega 2 passando esse sujeito aqui, ok? Dividindo para cá. Veja se não é exatamente o que eu tenho aqui, ok? Então, ele pegou, usou aquela partezinha da nossa fórmula de relação de transmissão, ok? Nosso conceito, utilizou e achou o ômega 2. Tendo ômega 2, calcula-se a frequência, da mesma forma que se fez para a polia motriz, agora se faz para a polia movida. Tendo a frequência, o inverso dela é o período, ok? E
a rotação, multiplicando agora esse camarada. O que acontece? Tá? Aqui ele calculou a rotação de uma outra maneira, tá bom? O que ele fez? Ele, em vez de pegar esse camarada aqui, que é a frequência, e já multiplicar por 60, tá? Ele quis fazer dessa forma aqui, utilizando as relações da fórmula de transmissão também. Tanto faz, se você fizer dessa forma, multiplicando a frequência 2 por 60, você vai achar, no caso aí, a mesma rotação. Tá? Velocidade periférica é só multiplicar a velocidade angular ômega pelo raio. Então, aqui tem um desenvolvimento, você vai chegar nesse valor aqui, no final em metros por segundo. E a relação de transmissão, como a gente disse, ela é conhecida desde o início. Divide o diâmetro da polia movida pela polia motriz e acha a relação de 1,8. Tá? Bem, pessoal, espero que até aqui não haja dúvidas, mas essa questão de exercícios, né, de relação de transmissão é treino. A partir do momento que você treinar e você começar a identificar os conceitos, as expressões matemáticas elas vão ficar naturais na sua cabeça, você já vai saber o que pegar para poder calcular cada coisinha, tá bom? Isso aqui é tranquilinho. Deixa eu ver o que vem mais na frente. Bem, vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos uma transmissão automotiva, um exemplo real, né? Você tem um motor do carro, você tem um alternador e você tem uma bomba d'água. E, na verdade, todos esses camaradas aqui, eles compartilham uma transmissão de potência entre si, né? Que normalmente você vai ter o quê? Você vai ter esse cara aqui, né, girando esse, e esse cara girando aquele. Né? Então, o motor girando o alternador, e o alternador girando a bomba d'água. A gente tem que ver só quem é o elemento, na verdade, motor. Deixa eu ver um negocinho aqui. Ok. Então, vamos indo. Mesma coisa, né? Eu tenho as relações de transmissão, vamos ver como é que ele vai utilizar isso aqui. Então, primeiro, a primeira relação de transmissão, você vê que ele faz D2 sobre D1. Então, na verdade, é o contrário do que eu falei. Ele vai passar aqui, ó, potência do motor para a bomba d'água. Como é que eu sei isso? A relação de transmissão, do jeito que nós definimos, ela vai ser sempre o elemento movido, que no caso é o 2, que é a bomba d'água, pelo elemento motor, que seria, na verdade, um próprio motor do carro aqui. Então, se ele dividiu D2 por D1, então eu sei que a primeira transmissão é deste cara para este cara. Esse aqui é o motor, né, o elemento motriz ou motor, e este cara é o elemento movido. Na segunda relação de transmissão, este cara aqui, 2, vai transmitir para o 3. Né? Ou não. Ou o que está acontecendo aqui no caso é que esse cara está transmitindo direto para esse aqui. Né? Então, esse camarada aqui está transmitindo direto para o 2 e direto para o 3, pelo que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, ó, se eu dividir o diâmetro 3, que é o diâmetro do alternador, pelo diâmetro do motor, eu vou ter uma segunda relação de transmissão. Então, na verdade, quando esse motor gira, ele gira já passando essa potência para o alternador e para a bomba d'água. Vamos ver como é que ele vai resolver isso aqui na prática. Tá bom? E também, na verdade, tinha uma passagem aqui também do 2 para o 3. Então, ou seja, todo mundo ali está transmitindo potência. Agora, eu quero ver como que eu vou calcular essas coisas. Né? Depende do que o cara me pedir, depende do que eu tiver que dimensionar na prática. Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai pedir aqui. Ó. Primeiro, vamos dar uma observada no croquis, para a gente entender a situação. Tá? Ó, eu tenho um motor com um diâmetro de 120, tá? Um eixo aqui de 120 aqui. Eu tenho um alternador com diâmetro de 80 e tenho a bomba d'água com diâmetro de 90. Vamos ver o que ele fala. Ó. A transmissão por correias da figura representa um motor a combustão para automóvel que aciona simultaneamente as bombas d'água e do alternador. Então, na verdade, ele aciona as duas simultaneamente. Então, daqui, do texto, da interpretação, nós já sabemos o quê? Que o elemento motriz é o próprio motor a combustão. Os elementos movidos, a bomba d'água e o alternador. Temos os diâmetros, ok? E temos que a velocidade econômica de rotação do motor é 2.800 RPM. Aqui eu vou fazer um parêntese e explicar essa coisa da velocidade econômica, tá? O que acontece? Isso aqui está ligado realmente a consumo de combustível, quando ele fala de velocidade econômica. Então, dependendo do projeto do seu carro, ele tem na verdade não é uma rotação só, é uma faixa de rotação. Vamos supor que essa aqui não seja 2.800, seja de 2.700 a 2.850,
Por exemplo, nessa faixa aí, né, de 150 RPM que eu dei para vocês, a economia do carro é maior, o consumo dele é menor. Então, quem projeta o carro consegue fazer as contas de eficiência, de otimização, e dizer para o usuário, ó, se você trafegar a maioria do tempo nessa faixa de rotação pequenininha aqui, você vai ter o menor consumo de gasolina. Então vamos lá, fechado esse parêntese, voltando ao nosso probleminha, tá? Nessa condição, pede-se para determinar para as polias 1, 2 e 3 as seguintes coisas. Para 1, ele quer velocidade e frequência, para 2, ele quer os 3, velocidade, frequência e rotação, e para 3 a mesma coisa. Tá? E ele quer que a gente também determine algumas características da nossa transmissão, tais como velocidade periférica, né, relação de transmissão do motor para a bomba e do motor para o alternador. Então, vamos lá. Olha só, antes de eu começar a resolver o probleminha com vocês, eu posso dividir esse problema aqui facilmente em duas aulas. Daqui para cima, esse cara aqui, ó, velocidade, frequência e rotação desses caras aqui, tudo isso vocês já conseguem calcular com a aula de movimento circular. E essa parte para baixo aqui, vocês utilizam mais a relação de transmissão, então, na aula atual. Tá bom? Então, você já vê, ó, onde cada conhecimento foi aprendido. Ó, isso aqui eu aprendi na aula passada, isso aqui eu aprendi nessa aula, eu consigo montar, né, as minhas ferramentas para poder resolver o exercício. Tá? Então, aqui ele já utilizou aquelas formulinhas prontas, tá bom? Para calcular a velocidade angular e para calcular a frequência. Eu não utilizo formulinhas prontas, tá bom? Mas utilizando as formulinhas, ele chegou aqui num valor aqui de 293,2 radiano por segundo. Eu gostaria que vocês fizessem as continhas depois em casa para poder conferir, né, e até para treinar, para poder ver se os valores estão corretinhos, tá? Com esse valor aqui, ele consegue calcular a frequência e multiplicando por 60, você tem a rotação. Ele não pediu a rotação do motor, até porque ele já falou que a rotação ideal seria 2.800 RPM, tá bom? Fez a mesma coisa, tá, para a polia 2 e para a polia 3, para a bomba d'água e para o alternador. Eu não vou ficar revisando esses cálculos, porque nós já vimos como é que calcula velocidade angular, frequência e também rotação, tá? E vou pular para o que interessa a nós, tá? Primeiro, a questão da velocidade periférica, tá? Velocidade periférica, uma vez que eu tenho a velocidade angular, ômega 1 do motor, e eu tenho o raio do motor, que seria 60, porque o diâmetro é 120, eu multiplico os dois e tenho que a velocidade periférica desse motor é de 17,59, ok? E tendo os diâmetros, né, do motor, do alternador e da bomba d'água, eu consigo determinar todas as relações de transmissão que eu desejar. Então, por exemplo, quero determinar a relação de transmissão do motor para a bomba d'água. Então, divido o diâmetro da bomba d'água, que é o movido, pelo diâmetro do motor, que é o motriz. Deu 0,75. Ok? 0,75. E, fazendo aqui para o alternador, eu tenho 80, que é o diâmetro do alternador, dividido por 120, que é o diâmetro do motor. Aqui, se você for uma pessoa um pouquinho mais curiosa, que repara um pouquinho mais, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que esses valores aqui deram menores do que 1, ok? Enquanto no exercício passado, nós fizemos um exercício em que a relação deu 1,8. Então perceba que há uma grande diferença quando a sua relação de transmissão ela dá maior do que 1 e quando ela dá menor do que 1. Qual a diferença? Lá no exercício anterior, você estava com uma relação onde você tinha uma redução de velocidade, tá bom? Eu vou lá só para relembrar isso aqui para vocês, porque isso aqui é bem bacana de interpretar, tá? Ó, você estava antes nesse exercício aqui. Então você tinha uma polia motriz pequena e uma polia movida grande. Então você vai reduzir velocidade, ok? Então, o que aconteceu? No final das contas, a minha relação de transmissão, do jeito que nós definimos, que é sempre dividir o diâmetro do movido pelo diâmetro do motriz, deu maior do que 1. Isso sempre vai acontecer para relações de transmissão de redução, do jeito que a gente definiu. Agora, nesse caso aqui, percebam, o meu sujeito, tá aqui, o meu sujeito motriz, ele tem diâmetro maior, e o meu sujeito movido tem diâmetro menor. Então, o que isso indica? Isso indica que esse cara, que é a bomba d'água aqui, e esse cara, que é o alternador, eles vão, na verdade, receber potência e vão girar numa velocidade acima da do motor. Ou seja, aqui eu tenho uma transmissão que amplifica a velocidade. Por isso que as relações de transmissão I1 e I2 deram um valor
entre 0 e 1, ou seja, menores do que 1. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais temos. Bem, aqui eu acho que nós já temos uma boa base para a aula de hoje. Nós teremos 20 minutinhos mais ou menos de aula. Eu vou encerrar, né, esse primeiro contato aí com a matemática da relação de transmissão por aqui, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe sobre a parte mais qualitativa de equipamento, que tipo de relação de transmissão tem. Eu tenho correia, eu tenho engrenagem, eu tenho polia, o que se usa para transmitir potência, falar um pouquinho de eixo árvore, alguns tipos de transmissão, e aí depois a gente retoma algumas continhas dessa parte aqui. Pessoal, foi um prazer, né, novamente, senhores e senhoritas, esse novo encontro, essa nova aula, né, sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Eu agradeço pela dedicação que vocês estão tendo ao curso, tá? E espero vocês aí no nosso próximo encontro, tá? Até mais, bons estudos.